Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos aguardando o pessoal chegar. Acho mais um minutinho ainda. E aí já podemos começar, certo, Sabrina? Isso. Vamos aguardar mais alguns minutinhos? Bom, Sabrina, acho que a gente pode até dar início já à conversa. Sim, vamos sim. O pessoal vai chegando, né? E aí começa a acompanhar o nosso bate-papo. Então, eu gostaria de dar um bom dia a todos novamente. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Sabrina, eu sou diretora do Centro de Educação Infantil Carlos Drummond de Andrade, da Rede Municipal de Campinas. Esse evento de hoje, ele surgiu de uma necessidade da nossa equipe e de nossas famílias, que desde o início da pandemia e do estabelecimento do distanciamento social, quando nós não pudermos mais dar continuidade ao atendimento presencial às nossas crianças, vem buscando estabelecer um diálogo, né, entre equipes e familiares, e também estudos e reflexões por parte da equipe sobre o impacto causado pelo isolamento em nossas crianças. Dessa forma, nós sentimos a necessidade de ampliar o nosso olhar para além do conhecimento pedagógico e estabelecer parcerias com profissionais de outras áreas, né? Então, hoje nós agradecemos a parceria do Dr. Odair, que se disponibilizou em compartilhar conosco acerca dessas reações causadas pelo isolamento nas crianças pequenas. O Dr. Odair, ele tem formação em psicanálise clínica, especialização em psicanálise infantil e adolescente, programação neurolinguística, é escritor, coordenador do grupo de voluntários Fazendo Sempre, Abrigos e Casa de Repouso, é voluntário no grupo Palha Gats, do Hospital Mário Gatti, e do coletivo Psicanálise na Praça, Largo do Pará, em Campinas. Eu gostaria de agradecer, além do Dr. Odair pela disponibilidade, ao engajamento de toda a nossa equipe, para que tenhamos cada vez mais conteúdo de qualidade na formação dos nossos profissionais e das nossas famílias. E especialmente hoje, a professora Ana Flávia, agente de educação infantil Tamara, pelos primeiros contatos que tiveram com o doutor, o que possibilitou o evento de hoje. Então, eu passo a palavra ao doutor Odair. Ok, obrigado. Sintam-se à vontade, vocês que estão aqui presentes
essa conversa aqui, né? Para fazer perguntas, me interromper durante a apresentação, tá? Para quem está assistindo via YouTube, fiquem à vontade para escrever suas dúvidas, comentários, tá? No próprio YouTube. Alguém da equipe vai estar verificando as perguntas e passando para mim, ok? Vamos dar o início, então. O título que a gente trouxe hoje, o tema, né, são as reações, né, adversas que as crianças têm apresentado, ou seja, em seus lares, né, tá, nesse período de isolamento social. Acho que esse é um tema que está bastante falado já, pandemia, Covid, isolamento, é um tema que prolongou-se mais do que o desejado desde o início dos tempos, né, tá? E a gente sabe que não é algo agradável nem para as crianças, nem para nós adultos, né, estar em isolamento, tá? É interessante que eu coloquei uma foto, que vocês podem ver aqui, que não tem nada a ver com isolamento, né, ok? De certa forma é uma foto, você está fora da sua casa, você está num lugar aberto. Você está isolado sim, mas num lugar aberto, tá? Isso é importante a gente pensar que a gente pode estar também num campo aberto, sozinho, só nossa família. Não necessariamente trancado dentro de casa, tá? A gente sabe que existem vários lugares que a gente pode, talvez, levar essas crianças, tá? Onde não tenha muitas pessoas, aglomerações, e sentir-se agradável, dar esse espaço para a criança correr, e para nós também nos sentirmos em contato com a natureza, né? Que acho que também é importante, tá? Então, essa foto aqui é importante para abrir realmente os nossos horizontes. Antes de começar a falar realmente sobre a questão do isolamento, eu vou fazer uma palestra, conversar um pouquinho sobre nós adultos também, não somente sobre as crianças, tá? Antes, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, né? Acho que já foi apresentado, mas vamos reapresentar, tá? Psicanalista clínico, eu atendo realmente crianças, tá? Adolescentes, tá? Na clínica Espaço Vatop, junto com outros profissionais também de psicanálise, de psicologia, hipnose, psicopedagogia, entre outras técnicas que existem aqui, tá? Aqui hipnose, palestrante, ok, né? Eu sou o autor dos livros, tá? Tenho 2 livros que eu escrevi, tá? Um que é para adolescentes e adultos, tá? Que é intenção para mudança de comportamento, e um voltar para crianças, que é para realmente incentivar as crianças, tá? No dia a dia, por isso que o título é só um empurrãozinho, né? Às vezes nós, adultos, temos que dar esse empurrãozinho, essa força, essa iniciativa, para as crianças poderem continuar e seguir o caminho deles, tá? E por isso são os 2 livros que tenho escrito, e como já foi comentado, sou voluntário, tá? No Maio Gato, junto com a Gilmara, que vocês conhecem aí, certo? E assim, faço algumas palestras, alguns workshops também na parte da arte, da palhaçaria, do riso, que é para a gente descontrair, né? Vamos começar então. Pais felizes geram filhos saudáveis. Interessante essa frase, né? Aí vem uma pergunta, né? Vamos refletir, tá? Até esqueci de comentar com vocês, sou psicanalista, tá? Psicanalista tem como uma diferença buscar análise, né, da nossa mente, tá? De reflexões mesmo, fazer a gente refletir, buscar, ou seja, as origens, os motivos pelo qual nós temos o nosso pensamento hoje. E para a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto, nós temos que refletir. Então, vocês vão ver que essa palestra vai ser bastante de frases e reflexões também, tá? O comportamento dos pais afeta os seus filhos? A forma como os pais, os adultos se comportam vão realmente afetar, ou seja, essas crianças que estão em formação, em desenvolvimento? Ou é o comportamento dos filhos que vão afetar os pais? É uma discussão interessante, tá? Eu, quando faço essa palestra presencialmente, é claro que existe toda uma interação, né, entre os 2 lados, e a gente realmente ouve, ou seja, as pessoas comentarem até o que cada um entende, tá? Nesse caso, como vai ser mais um monólogo, de certa forma, né, tá? Ambos os casos, tá, que foram colocados aqui, são verdadeiros, né? Tá? Os pais, vocês afetam os filhos, sim, que os filhos usam os pais como os mestres, como os modelos para os comportamentos, e
Os filhos afetam os pais, sim, também. Muitas vezes, ou seja, os adultos mudam, né, ou seja, a forma como agem para poder atender, ou seja, as crianças. Tá? E os filhos, ou seja, são, ou seja, percebidos, né, ok? A grande questão aqui é cuidado com o excesso. Às vezes não precisamos mudar toda a nossa vida em decorrência às crianças. Nós devemos mudar, às vezes, o momentâneo, aquela situação, mas não podemos mudar toda a nossa vida. Porque não tem volta, né? Ok? O tempo passa, deixamos de fazer coisas e não voltamos. Então, nós temos que, sim, suprir a necessidade das crianças, atender as crianças, mas não podemos também abrir mão 100% das nossas necessidades, como pais, como mãe, como pai, avó, tios, ok? Então, é importante realmente refletir bem nesse ponto. Os pais ficam felizes ao ver os seus pais... Não, os filhos ficam felizes ao ver os seus pais felizes. É uma questão interessante, né? Já pensou? Você chegando em casa sorridente, qual que é a reação do seu filho? Não importa a idade, se é pequenininho, bebezinho, se é 1 aninho, 2 aninhos, 6 anos ou 10 anos. Qual que é a reação de uma outra pessoa quando vê alguém sorrindo, feliz? E essa é uma interação muito importante e direta, porque os pais também se sentem felizes ao ver os filhos felizes. Ao ver a criança alegre, ver a criança sentindo bem, os pais ficam felizes. Dá um sentimento de realização, né? Certo? Para os pais. Bom, felicidade, né? Vamos só explicar rapidamente que, assim, todos nós nascemos com 100% de potencial para ser felizes. Desde criança, olhem para as crianças de vocês e enxerguem nelas a felicidade. É fácil. Bebezinho nasce 100% alegria, puro amor, né? Certo? Só que ao longo do tempo, essa felicidade vai se tornando limitada. Limitada por quê? Porque são moldadas nos comportamentos dos pais, nas regras, nas leis da sociedade, certo? Então, assim, a gente vai... não pode conversar com um estranho, não pode conversar com outra pessoa, a gente vai, de certa forma, vai moldando essa criança, ela deixa de ser a espontaneidade que ela possuía ao nascer e começa a se fechar, de certa forma. Imagine isso, então, ao longo da vida. Nós chegamos aos 30 anos, 40 anos, 50 anos, cada vez se fechando mais para o mundo externo. Muitas vezes a gente não sabe por que não conseguimos ser felizes plenamente. Justamente porque a gente está fechado ainda. Nós temos que buscar dentro da gente a nossa felicidade e deixar transparecer essa felicidade. Então, a felicidade não depende das outras pessoas, é importante isso, não depende das coisas da sociedade, é um equilíbrio dentro da gente. Então, assim, eu sei que vocês são pais, tá, de crianças pequenas, mas a felicidade não depende dos filhos somente, ok? É só uma das razões de você ser feliz, mas não depende só das crianças. Depende também de você, também do seu relacionamento, da sua família, da sua profissão, certo? Da sua parte intelectual, tá? Da sua parte espiritual. Depende de muitas outras coisas. E tudo isso está dentro de você. Nunca é tarde demais para estar feliz. Então, vamos à obra. Vamos começar então a falar um pouquinho das crianças agora, né? Mas antes de falar de criança, ou seja, o que é filho, né? Aqui é a velha história. Pô, a gente fica falando nossos filhos para cá, filhos para lá, mas qual que é a definição? Eu achei uma definição muito interessante, tá? E eu, assim, queria assim, que filho é um ser que Deus nos emprestou para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. Ou seja, abrir mão um pouquinho de amar somente a nós para poder amar uma outra pessoa. Muito interessante, né? Ame ao outro como a si mesmo. Então, começar a amar uma outra pessoa, que é essa criança. Só que é um curso intensivo. É um curso que vai acontecer, vai ser intenso, ok? E também, talvez não seja para sempre.
Tá? Então, assim, porque você vai amar, sim, os seus filhos para sempre, ok? Só que todos os cuidados não necessariamente será para sempre. Uma hora essa criança, esse filho, vai se tornar independente. E aí nós temos que saber que chegou o limite de soltar essa criança para o mundo. Ou esse adolescente, ou esse adulto já, né? Nosso filho. E, ou seja, já que a gente definiu o que é filho, agora, como é que é ser filho, né? Para a gente entender os nossos filhos, nossas crianças, a gente tem que saber o que é ser filho. Como é ser filho? Pense um pouquinho. Como que é ser filho? Lembre-se de vocês quando vocês eram novas, crianças. Todos nós fomos filhos, sim. Como que foi ser filho? Com a idade de, que vocês lembram, talvez 4 anos, 5 anos. Como foi ser filho com a idade de 7 anos, 10 anos? Como é ser filho hoje, na idade que vocês têm hoje? Essa é a lei da empatia, né? Para eu poder entender o meu filho, eu tenho que me colocar no lugar dele. E como nós já fomos todos filhos de alguém, não é tão impossível de se colocar no lugar dessa criança, desse filho nosso. Basta a gente querer parar um pouquinho e relembrar um pouquinho do que a gente passou. Os momentos de alegria, de tristeza, de chateação, certos momentos diversos que a gente teve, né? Mas os filhos, eles têm algumas idealizações, tá? Os filhos esperam receber orientações sobre a vida dos pais, sim, tá? Uns dizem que é obrigação dos pais, né, dar orientação sobre a vida, ok? Outros dizem que os filhos são obrigados a seguir a orientação dos filhos, dos pais também. Nada é obrigação, né? Mas é uma boa conduta, né? Obviamente, tá? Os pais orientarem os filhos, tá? É importante os filhos saber para onde, qual direção que deve seguir. Mesmo que as crianças, quando pequenas, não sabem que opções existem. Por isso que os pais estão do lado, para dar essas opções. Você pode seguir para a esquerda, para a direita ou para frente. Explicar o que tem em cada um dessas direções. Mas é a criança que vai decidir, né? Ao longo da vida, qual direção seguir. Por isso que é importante orientar para que a criança possa tomar esse rumo sozinho. Acredite que seus pais sempre irão proteger. Essa é uma coisa muito importante, viu? Vocês, pais, professores, ok? Também, né, os professores, tá? São, de certa forma, um modelo, tá, das crianças. São aqueles que as crianças enxergam como um adulto, ou seja, que querem ser iguais. Às vezes nas pequenas coisas, às vezes nos grandes comportamentos. Os pais, principalmente, são os heróis, né? Ou seja, são os super, né? Ok? Então, ou seja, as crianças querem crescer e ser iguais aos pais. Eu quero ser igual ao meu pai, poder ter a força que ele tem, a sabedoria que ele tem, ou seja, a paciência que ele tem, certo? Igual a minha mãe, você tem todas as qualidades dela. Então, assim, a gente busca isso desde pequenininho. A gente busca as coisas boas, principalmente nos nossos pais. Como as crianças ficam bastante tempo com os professores também são usados como modelos para as crianças. Mais uma reflexão, então. A gente ensina nossos filhos baseado em nossos valores? Acredito que sim, né? Todos nós temos nossos valores, né? Certo? A gente ensina essas crianças no que a gente acredita ser o melhor. Tá? A gente fala na psicanálise que existe valor positivo e valores negativos, tá? Então, ou seja, o valor é o que a gente acredita realmente que seja certo, ou que seja o melhor. Mas nem sempre o melhor para mim é o melhor para o outro. Mas é um valor para mim. E eu sigo esse valor, sim. Tá? E eu tento passar para as crianças, para os filhos, o mesmo valor. Só que as crianças, elas vão entender esses valores ao longo das etapas delas, ok? Por quê? Criancinha de 6 meses, de 1 ano, ela vai estar tentando entender alguma coisa, mas não vai entender nada.
ok? Vai crescendo essa criancinha, ela vai começando a ter a sua cognição, que na verdade é formada só depois dos 6 anos. Mas ela vai tentando entender, aos pouquinhos, das coisas que os pais estão passando. Mas vai entender mesmo, são os modelos, os exemplos que os pais passam no dia a dia, que é o que realmente é efetuado, é realizado, porque a criança vai ver acontecer. E ao ver, ela vai tentar imitar. Então é muito mais do que um valor teórico dentro da criança, sim, é um exemplo. Então é importante a gente ter essa noção de que os nossos exemplos, tá, refletem nas crianças, desde bebezinho. E depois, isso vai levar para a vida toda. Até hoje, se vocês pensarem, cada um de vocês que estão assistindo, em algum comportamento, algum valor, algum exemplo que vocês ainda fazem, como adultos já, que vieram dos pais de vocês, com certeza vocês vão encontrar. Às vezes é o modo de sentar, o modo de comer, é o modo de servir o almoço, às vezes são tantos exemplos que a gente segue inconscientemente, baseado no que a gente aprendeu desde pequenininho com nossos pais. Então aqui tem uma figura que diz muito, né? Só a imagem, né? Tal pai, tal filho. Nossos filhos são reflexos dos nossos comportamentos. Bom, foi o que eu acabei de falar até agora. Ok. Vocês estão acompanhando? Existe um delay no YouTube, tá? Por isso que eu estou preocupado se caiu ou não. Voltou? Todos estão acompanhando? Alguém daqui pode dar um ok para mim? Tá normal. Ok, então vamos continuar. Desculpa a interrupção, é que teve, acho que caiu aqui a conexão do Meeting para o YouTube. Voltando aqui, então, assim, essa imagem mostra que o pai, nossos filhos refletem nossos pais, né? Certo? Então, assim, se você vê um modelo, de duas imagens como eu coloquei aqui, né? Se os pais estão lá fazendo algum alongamento, as crianças estão fazendo alongamento junto. Coisa simples. Agora, se os pais também fazem cara feia, as crianças tendem a fazer cara feia, tá? Seja com música, seja com armas, seja com fumar, com bebida, seja com qualquer comportamento nosso, as crianças vão enxergar e tentar, de alguma forma, tá? Vão imitar. Ok? Esse é o princípio básico, né? E assim, as crianças imitam até os 11 anos, tá? Essas são esponjinhas da gente, tá? Apesar que, após os 6, 7 anos, que elas começam a ter a cognição mais formada, desenvolvida, elas começam a entrar no senso crítico. Então, elas vão copiar, sim, os pais, porém, elas vão criticar. Está certo ou está errado o que está sendo feito? Isso quer dizer o quê? Que a criança, ou o seu adolescente, o pré-adolescente, ele vai começar com essa crítica: não quero ser igual ao meu pai ou minha mãe. Eu odeio a forma como eles fazem isso. Eu amo como eles fazem isso e quero ser igual. Se eu puder, eu quero ser igual minha mãe. Então, assim, esse é o senso crítico que essa criança vai ter. E ela vai seguir, a partir desse momento, dos 7 anos, vai amadurecendo e vai começando a ter o seu próprio, formar a sua própria identidade. Ok? Isso é importante estar bem claro. Mais algumas outras coisas, tá, básicas aqui, tá, ou seja, enquanto os pais discutem perto da criança, ela tem uma reação, ok? Todas as vezes que existe uma crítica dentro de casa, tá? Discussões de trabalho, tá? Em geral, tá? Então, assim, é importante que tudo isso tá refletindo, tá? Sendo exemplo para as crianças, tá? E, assim,
tudo que é repetitivo vai sim ter um reflexo nas crianças. O que acontece uma vez só e não for muito forte, tá, que não gera um trauma, a criança vai registrar, mas não vai ser tão representativo na vida dela. Tá, então a repetição possibilita o registro de comportamentos de reação no inconsciente. Tá? Então, assim, a criança, nós, adultos, fazemos muitas ações nossas de forma inconsciente, ele não percebe. Eu sempre fiz assim, então você continua fazendo. Só que, ao mesmo tempo, às vezes, que eu sempre fiz assim, não é bom, não é saudável, faz às vezes a gente sofrer, mas já estou acomodado, já estou acostumado, e a gente continua levando assim, tá? E as crianças vão vendo isso, tá? Então, as crianças, elas não sabem o que é verdade ou mentira, então, o que ela vê e acha que as pessoas estão bem, ela vai fazer igual. E no fundo, talvez o adulto esteja sofrendo por trás. Mais uma vez, seja o exemplo para o filho, né? Tá? Esse aqui é só um exemplo, então as crianças aprendem com os exemplos concretos, como já foi comentado, né? Temos que mostrar, né? Você para a criança, é um modelo que vale. Isso aqui é um trecho do livro, que no caso é o meu livro. Eu estava agindo de forma igual à minha mãe, tudo que eu não gostava nela, eu estava fazendo igual, e sofrendo muito por isso. É interessante essa frase, tá, de um personagem do livro, tá, que indica que, ou seja, eu não gostava de um comportamento. Imagine vocês mesmo, adultos, algum comportamento que vocês não gostavam na mãe de vocês, ou no pai de vocês, e que vocês acabam fazendo. Por incrível que pareça, mesmo não gostando, a gente acaba repetindo o mesmo padrão, tá? E uma hora nós temos que refletir, para poder analisar, eu posso mudar? Como que eu faço? Essa que é a grande questão, tá? Eu posso, às vezes sei como fazer, só falta agir, né? Então, é um passo para frente. Aqui é um exemplo do que acontece com a criança quando a gente grita com ela, tá? Que eu peguei aqui na internet, tá? O cego recebe sinais de perigo, insegurança e ameaça, por isso você vê que a criança, quando alguém grita, ela acaba se encolhendo, até um desejo de se esconder, certo? De sumir, né? Você se isolar, né? Ok? Então, ou seja, é claro que atrás também, ou seja, recordações negativas de outras situações que aconteceram também, que não foram agradáveis, tá? E isso faz com que ela fique com mais ainda angústia, tá? E fica com uma certa ansiedade, tá? De que isso possa voltar a acontecer. Então, é uma insegurança que fica ativa nessa criança, tá? O coração bate mais forte, isso é com o medo que a possui quando é constante essa situação. O cérebro libera dopamina e adrenalina, ou seja, preparando para fugir, né? Ou seja, não quero ficar aqui, certo? O processo de aprendizado é bloqueado, ou seja, não consegue aprender. Isso é muito interessante, viu? Tá? E não é só com criança não, tá? É gritar de forma geral nesse caso aqui, por quê? Se você grita com alguém, por mais que você quer gritar e orientar, explicar, ou seja, alguma coisa, a pessoa não vai mais ouvir você, porque está bloqueado o aprendizado. Então, se você quer explicar, orientar alguma coisa, faça isso de uma forma adequada. Senão a pessoa já vai se fechar e não vai se permitir ouvir, entender, né, compreender o que está sendo explicado. Tá? Isso aqui serve para nós também adultos, tá? Então é importante a gente estar atento. Exemplos, né? Então vamos lá, né? Tá? O que a criança, ou seja, vê, né? Certo? É isso aqui, certo? O que a mulher gostaria que fosse é isso aqui, certo? Mas a criança não sabe. Ela só vê isso aqui. Ela não sabe o que a mãe gostaria. Só que a mãe, às vezes, verbaliza. Aí a criança fica na dúvida. E agora? Quem está certo? O pai que está deitado lá, na boa, e a mãe limpando? Ou a mãe que gostaria de estar na boa e o pai limpando? Então a criança não sabe o que é certo e errado. Ela vai por exemplos.
Agora, esse exemplo, um é visual e o outro é verbalizado pela mãe. Então, a criança entra numa confusão mental também. E isso gera alguns desequilíbrios na criança. É claro que o ideal, né, é o equilíbrio. Tá? É você ter uma conversa entre o casal e você fazer a coisa equilibrada, né? Ok? E aí a criança vai se sentir melhor, tá? Porque os pais se convergem nessa opinião, na forma de agir. Não existe uma crítica, não existe uma discussão, certo? E principalmente na orientação, tá? Das crianças, tá? É hora de dormir 6 horas da tarde, é hora de dormir 8 da tarde. Então, se um dos pais diz que é 6, outro é 8, a criança fica em dúvida agora. É que a criança é esperta, né? A gente já percebe isso desde cedo, né? Toda criança é esperta, é inteligente, ela aprende muito fácil com o que é bom e satisfatório para ela. Então, se ela gosta de dormir mais tarde, ela vai atender aquele que falou a dormir mais tarde. E vai jogar isso contra o outro, ok? A criança aprende rápido quando as coisas são boas para ela. Assim como nós adultos também fazemos isso ainda na nossa idade, ok? Mais uma vez, se colocar no lugar da criança. Nós já fomos crianças, certo? E às vezes nós agimos como criança. Essa imagem é uma reflexão, né, de como a gente enxerga as coisas ao nosso redor, tá? Poderia mudar essas duas pessoas por um ser o pai e o outro ser a criança. A criança vê tudo fantasia, ver o seu mundo maravilhoso, sem limite. Os pais, às vezes, se vê fechado, limitado, sem saída, ok? Nessa época do isolamento, é o que aconteceu, tá? Muitas vezes, tá? A mídia falando dessa questão da prisão, do isolamento, trancafiar, não pode sair, ou seja, os pais também, ou seja, a criança, no mundinho dela, que é tudo ilimitado, começou a se tornar limitado. E ela começou a ver também igual os pais, igual o que é divulgado na mídia. Só que a criança, dentro dela, existem algumas coisas particulares, né? Ok, quem vai ver para frente. E que não se permite ficar preso tão fácil como para um adulto. O adulto vê, tá, beleza, entendo que eu estou preso aqui, eu vou ficar preso. Só vejo a grade. E aqui eu vou ficar. A criança vê a grade, mas sabe que existe vida lá fora. E sabe que existe energia e vida dentro dela. Então ela não quer ficar presa. Algumas orientações, tá? Procurar ajuda para mudar, isso é importante, quando a gente se sente perdido, tá? Não sei o que, e agora, o que eu faço? Como continuar, como seguir em frente? Procure ajuda, orientação na escola, você acha, aí no SEI tem esses profissionais que podem orientar vocês, tá? Se não, procura terapeutas, tá? É importante ter orientações, ter ajuda, ouvir alguém de fora. Flexibilizar os comportamentos, atitudes, tá? Perceber como é que nós estamos comportando, se estão sendo muito rígidos ou não. Perdoar mais. Perdoar as crianças? Também, mas perdoar principalmente a si mesmo, por ter errado, por agir de forma que não foi a melhor forma, ok? Então, assim, é importante esse perdão, tá? Nosso próprio. Porque se a gente se sentir bem com a gente vai se sentir bem com o outro. E somente com as crianças, com as reações das crianças, com as ações das crianças, com os comportamentos das crianças, desde que a gente se aceite, né? Tá? Compreenda mais, compreenda os porquês, né, das coisas. Deixe seus problemas fora do alcance das crianças, tá? Nós somos adultos, crianças são crianças, ok? Até 5, 6 anos. Não é muito interessante envolver as crianças nos nossos problemas de adulto, falta de dinheiro, falta de comida, pagamento atrasado, desemprego, tá? Covid, né? Certo? O número de mortes, média semanal de mortes aumentando ou reduzindo, certo? Tudo isso não é assunto para a criança. Nós devemos sim deixar ela orientadas, mas dentro de um mundo lúdico, e não com a realidade que é mostrada na mídia, tá? Que você, pode assim, cria trauma até em adultos, imagina uma criança.
Momentos de satisfação, momentos de conflitos, tá? Nós temos que ter mais satisfação, ó, maior, né, do que conflito. Então, nós temos que buscar, ou seja, trazer momentos de satisfação para a nossa vida. Coisas boas, alegrias. Conflito vai existir? Sim. No trabalho, em casa, família, ou seja, mas por que não ter mais satisfação? Buscar ter esse índice maior, você vai ver que os conflitos vão parecer menores, pequenos. Converse, negocie mais e deixe seu amor transparecer. Olha que interessante, tá? Todos nós somos 100% de amor, se lembra? Então, vamos deixar transparecer o amor. O amor pela criança, o amor pelo cônjuge, o amor pela família, o amor por si mesmo, que é muito importante, certo? O amor pela natureza, tá? Pela vida como um todo. Agora a gente caiu, então, estou na parte inicial para vocês entenderem, chegar nos fundamentos, tá? Então, assim, a gente falou sobre felicidade, falamos sobre, ou seja, filhos, né, certo? E agora vamos chegar criança. É a mesma coisa que filho? Talvez sim, talvez não, ok? Então, ser criança é o quê, né? O que é ser criança? Cada um de vocês já foram crianças também, ok? Algumas ainda tem algumas reações de crianças. A gente age, às vezes, como um birra, né? Tá? Manhas, né? Que nós adultos fazemos, inclusive, tá? Que são coisas de criança. Tá? Então, nós temos que olhar isso também, tá? Mas vamos procurar o ser criança. O que é ser criança? É achar que o mundo é feito de fantasias. Tudo é alegria, tudo é amor, tudo é colorido, certo? Sim, criança é isso. Ela tem uma imaginação ilimitada. Isso é ser criança. E a criança, tá, ela busca carinho e afeto. Sim, a criança busca isso. É o que ela deseja. É o que completa uma criança. Tá? Então, assim, desde bebezinho, nós temos que ter um tempo na nossa agenda. Tá? Não precisa ser 24 horas no dia, mas ter um bom tempo para estar com essa criança, para suprir essa necessidade da criança de afeto. Para que ela possa se sentir uma criança completa e possa crescer e ir para a vida sem essa falta, sem esse vazio do amor dos pais, do afeto dos pais. E deixar ela ser criativa, tá? Fantasias. Então, vamos lá. Ixi, esse bebezinho é muito fofo, né? O que é ser criança? Então, é amor, é pureza, tá? Inocência, alegria, liberdade. A criança tem tudo isso dentro dela, tá? Porque ela não tem regras, ela nasceu sem regras, né? Tá? As regras vão sendo colocadas aos poucos, né? Com quem elas convivem, ok? Então, tem hora que ela não pode ser alegre porque alguém diz assim, cala a boca, não ri agora. Pronto, a criança aprendeu que não pode rir a qualquer momento. Ok? Então, a liberdade, sempre está em desenvolvimento a criança, ok? É uma fase de desenvolvimento realmente, tá? Ela sempre está ativa, tá? A criança é ativa. Ela está sempre se mexendo, buscando algo. Às vezes, isso incomoda nós. E a gente fala, para de se mexer, criança, para de fazer tal coisa, para de correr. Ela começa a ficar num conflito interno. E agora? Deixo ou não deixo? Faço ou não faço? Ok. Uma criança é ser curioso, tá? Tudo é novidade para a criança. Ela está aprendendo tudo, está em desenvolvimento. Ela quer saber sobre tudo. Ela quer saber aquele fio, aquela tomada, aquele celular, aquele computador, aquela colher, né? Ok, tá? Tudo para ela é novidade. Ela é persistente, tá? Quando a criança quer algo, difícil tirar da cabeça, ok? Então nós temos que saber lidar com isso, tá? Ela tem baixa compreensão ainda porque está se formando. Então ela não compreende com palavras somente, ela compreende com gestos, tá? Exemplos.
Está em aprendizado e não tem limite, né? Tá? Criança é ilimitado. É isso que nós temos que enxergar na criança. Um serzinho que está em desenvolvimento, tá? Sem limite de criatividade, sem limite de alegria, sem limite de inocência, ok? É claro que com o passar do tempo, esse sem limite deixa de existir, né? Vai começando a ser limitado, porque vai criando-se regras, tá? É claro que regras, algumas são realmente importantes para a vida, né? Para a conduta desse ser que está crescendo. Experimentar, criar hipóteses, confirmar, explorar, tudo alcance, tá? São coisas de criança. Ela não para quieta, quer tudo isso, tá? Elas querem correr, querem engatilhar, querem se levantar, ou seja, elas não estão preocupadas com sujeira, não tem nojo de sujeira, tá? Porque para elas é tudo novidade. Ela não sabe o que é ruim e o que é bom. Ela está aprendendo o que é gostoso e o que é ruim, certo? Então, ela está num processo ilimitado de conhecimento. Algumas coisas interessantes que você já saber, né? Ou seja, quando a gente compra um presente, às vezes a criança quer mais o papel do presente do que o próprio brinquedo. É natural, né? Porque a criança é lúdica, ela tem dentro dela, ou seja, a imaginação, e ela vê naquele papel que ao amassar faz um barulho, ela pode estar imaginando algo muito criativo na cabecinha dela. Enquanto que o presente é algo quadrado, redondo, duro, então ela não deu foco no presente ainda, ela está ainda focando no papelzinho do presente que é com brilho, com figuras, com cor, certo? Então, a criança vive nesse mundo lúdico, tá? Por que eu estou falando tudo isso sobre criança? Porque o nosso objetivo é, nesse momento, nessa conversa de hoje, é falar sobre nossos filhos, nossas crianças. É importante a gente saber, ou seja, o conceito, saber o que vem a ser tudo isso, para a gente poder realmente ter essa abertura, né, para lidar com elas. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei se tem alguma pergunta já no YouTube. Tudo tranquilo por aí? Bom. Quem quiser, você fica à vontade para fazer perguntas no YouTube, tá? A sua pergunta vai ser reproduzida por alguém da equipe, tá? Ok? Ok. Vamos para a segunda parte, então, da nossa conversa. Pandemia, tá? Então, essa pandemia, tá? Mexeu com você, mexeu comigo, mexeu com todas as pessoas ao nosso redor, tá? Mexeu com a estrutura do governo, com a estrutura das empresas, certo? Todos os órgãos, tá? Para quem são os pais, mexeu também, você muito, porque mexeu com toda a parte do trabalho e também com quem cuida das crianças, com as aulas das crianças, certo? As creches, as escolinhas, certo? Então, assim, teve um impacto. Então, assim, a pandemia impactou em todos nós, de uma forma ou de outra, ok? E, assim, uma coisa que foi se prolongando ao longo do tempo, certo? Nós estamos agora em final de outubro e ainda não podemos dizer que, opa, já acabou, normalizou, não, ok? Então é importante que a gente esteja ciente que nós temos que lidar com isso da forma que está acontecendo, lidar com o presente, ok? Com esse momento, como que eu posso lidar com isso, como eu posso dar continuidade na situação atual. Bom, se mexeu com nós adultos, imagine com as crianças, né? Ok? Então, ficaram mais tempo em casa, ou seja, tempo integral, afastada de outras crianças, tá? Quando não tem irmãos, quando tem irmãos ficou com outros irmãos, né? Tá? Afastada de outros adultos,
que também foram ser afastados, né? Ou seja, as crianças não puderam mais visitar os avós, os padrinhos, tios, certo? Primos, tá? Então, assim, de certa forma, também se sentiu afastado, tá? E a rotina da criança mudou. E esse é um ponto importante, a rotina, tá? Então, assim, mas é consequência nos demais. Ao mudar, você mudou com tudo, e inclusive a rotina do adulto e da criança. E como a gente sabe, a rotina para a criança é muito importante. Essa organização de tempo, né, de atividade, certo? É importante, a criança tem que ter esse conceito, tem que seguir, tá, uma rotina. Porque quando ela não segue, ela pode também ter reações adversas, por não ter uma rotina definida. Tá. Essa imagem é um exemplo do que aconteceu muito, né? Tá em muitas casas, tá? Ou seja, a criança está lá, ou seja, dentro de casa, você não pode ir para a escola, né? Não pode sair com os amiguinhos para brincar, certo? Os pais também estão dentro de casa, também não podem sair para trabalhar, acabam trabalhando, ou seja, dentro de casa, certo? Ou acessando a parte online, né? Certo? E o que a gente vê nessa imagem justamente é o quê, né? Essa criança, ela não está feliz por completo. Ela tem a mãe do lado, só que ela não tem a mãe inteira. Só tem a presença. Certo? Então, assim, o que uma criança, nesse sentido, pode estar... Qual a sensação, o sentimento para passar na cabeça dessa criança? Certo? Então, assim, eu estou feliz que a minha mãe está aqui. Que bom. Eu estou com a minha mãe. Ela está do meu lado. Eu me sinto segura. Porque a criança, ela gosta da presença dos pais para se sentir segura, acolhidas. Ao mesmo tempo, ela não tem o afeto. Ela não tem o amor. Ela não tem a atenção. Então, ela está brincando, às vezes deixa cair o bloco, ou às vezes ela faz a coisa mais linda com os blocos, para a mãe dar um elogio, esperando um reconhecimento da mãe. Só que a mãe está lá tão entretida lá com o serviço, o notebook, que não dá a atenção adequada que a criança desejava. Aí começa a gerar as frustrações, ok? Frustrações é importante sim para o desenvolvimento das crianças, ok? Só que nós adultos temos que saber também orientar, explicar, né? Tá? Para que as crianças possam compreender as frustrações, o porquê do que está acontecendo. Então, não está errado a figura como está. Não pode acontecer essa figura ser repetitiva todos os dias, todos os momentos. Momentos podem ser assim, mas não é muito frequente. Porque aí a criança já vai saber que a frustração dela, mesmo explicada pela mãe, você é muito mais do que a mãe explicou. Tá? Mais uma vez, criança é fantasia. Ela não vai conseguir entender ao pé da letra o que a mãe explicou, dependendo da forma como a mãe explicou. Então, ela pode fantasiar um mundo totalmente diferente, tá? Eu já vi crianças nessa época que ela tava assim, tem que matar logo esse bichinho da Covid aí que não aguentam mais ficar em casa. Vamos matar esse Covid, vamos passar veneno, entendeu? Assim, então, assim, a criança ela começa a buscar soluções dentro da cabecinha dela para resolver logo esse problema, porque ela não aguenta mais. E isso aí, na verdade, é o quê? É uma reação importante que deve ser percebida, que a criança já não está mais suportando a situação como está naquele momento. Mas não é só a situação externa do Covid, também é a situação interna do domicílio, doméstica, ok? Então, assim, é importante perceber, tá? A percepção é o primeiro passo para qualquer melhora, tá, no ambiente nosso ou pessoalmente, né?
Bom, a criança tem o seu próprio tempo, tá? Às vezes a gente quer que ela mais rápido, né? Ela não consegue, tá? Ela, muitas vezes são obrigadas a se ajustar ao tempo dos pais. Nessa época agora que tá todo mundo dentro de casa, os pais têm que trabalhar, têm que fazer almoço rápido, aí tem que voltar para o trabalho de novo, e tem que dar atenção para os telefones que tá ligando, que o pessoal tá ligando no tempo todo, certo? Então a criança está do lado, o pai está querendo brincar com a criança, mas a criança não consegue brincar, o pai está querendo dar comida para a criança, mas ao mesmo tempo você toca o telefone, aí a criança fica, confusa. E a confusão leva à irritação, à inquietação, tá? Então, assim, nós temos que estar atento a esse ritmo dentro da nossa residência, tá? Esse comer muito rápido, tá? Nós estamos exigindo que a criança coma mais rápido que ela pode. Estamos exigindo que a criança tome um banho, ou seja, rapidamente, só para poder nós adultos cumprir nossa agenda, nossa rotina. Por que não deixar essa criança no tempo dela, tá? Quais outros desconfortos que essa criança está tendo que não está no ritmo dela? É importante a gente perceber isso. A criança deseja uma atenção plena, tá? É o que a criança deseja, realmente, a mamãe e o papai o tempo todo com ela, tá? Isso é um desejo, assim, acho que todos vocês podem lembrar de vocês também quando eram crianças, né? Certo? Uma certa idade, certo? Onde, se pudesse, vocês grudavam no pé da mãe ou do pai e ficavam lá o dia todo, onde eles fossem, vocês iriam junto. Não importa onde, certo? Isso é o que a criança deseja. É claro que a gente sabe que isso não é possível, tá? Então, ou seja, nós temos que só saber o quê? Esse equilíbrio, né? Qual o tempo que a gente pode trabalhar, né, com essa criança. Eu não posso evitar essa criança o tempo todo, tá? Eu não posso ficar o tempo todo, mas também não posso também minimizar, deixar um tempo muito pequeno. E um tempo que não tem uma rotina. Aí entra a rotina, né? Tá? Se eu colocar na minha rotina do dia a dia um tempo para ficar com essa criança, ou vários períodos para ficar com ela, tá? Curtos talvez, essa criança vai se sentir preenchida. Porque ela se sente, ou seja, com atenção, ela sente a afetividade, o amor, aí, ou seja, no momento seguinte ela pode até estar sozinha brincando, porque ela está trazendo com ela ainda essa sensação boa, agradável, certo? E quando terminar a sensação boa, agradável, ela vai buscar o pai e a mãe de novo. É o que acontece no dia a dia. Ela sai daquela brincadeira que ela está fazendo sozinha e vai atrás dos pais para poder obter a atenção novamente, para poder se preencher novamente. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Estamos vivendo uma situação que esses episódios são inevitáveis. Como minimizar o impacto nesse caso? Então, esse caso, assim, da agenda, dos tempos, tá? É realmente rotina. Tá? É a rotina que a gente acabou de falar, tá? Estabelecer bem claro essa rotina. Eu trabalho em casa, eu tenho criança em casa, tenho criança em casa. Como que eu posso equilibrar a minha rotina no meu dia, a minha agenda? Eu posso dar pausa, tá? Do café, vamos falar assim, para ficar com a criança, 15 minutinhos, meia hora, tá? Quantas vezes por dia? No final do dia, eu posso ficar realmente o período com o meu filho, com minha criança, certo? Só que eu não ia deixar sempre no final do dia, tá? A criança tá te vendo lá o dia todo. Então, ela não quer esperar o final do dia, tá? Então, assim, acho que o melhor equilíbrio é a gente conseguir ter essas pausas na nossa rotina, tá? Para que possa dar essa atenção momentânea para a criança, para se sentir completa, para depois, sim, continuar a nossa rotina. Então, veja a rotina de vocês, se tiverem. Se não tiverem, crie uma rotina para vocês adultos e crie uma rotina para as crianças. E nessa rotina vocês põem aquele momento juntos.
Bom, acho que está aqui. Perceber os comportamentos das crianças, tá? Como eu falei antes, perceber é um primeiro ponto, tá? Que a gente precisa carregar com a gente o tempo todo. Perceber, perceber, perceber. Criança, então, é o tempo todo, tá? Ah, a criança está irritada. Por quê? Em que momento ela fica irritada? Mas todo dia. Mas todo dia em que momento? Todo dia quando acorda, todo dia depois do almoço, todo dia depois de estudar, todo dia na hora de começar a estudar, certo? Todo dia antes de dormir, tá? Então, assim, qual é esse momento, qual é essa duração, qual seria o motivo que você acredita que é, tá? Como mãe ou pai, tá? E depois que passa o momento, como é que ela reage? Isso é interessante, viu? Saber como ela reage depois. Porque, assim, ela ficou irritada, mas ela ficou, vamos colocar com um sentimento, assim, de que fez algo errado, com um sentimento de culpa, com medo, tá? Por ter falado, ou feito, ou agido daquela forma, certo? É importante perceber isso, tá? Porque, às vezes, as crianças, elas atuam de uma forma agressiva para chamar a atenção dos pais, certo? Então, assim, deixa cair alguma coisa, ou faz alguma coisa assim, mas para chamar a atenção, e depois ela se sente mal. E aí elas carregam uma culpa dentro dela, uma sensação ruim, certo? Então é importante a gente perceber essa reação após, tá? E conversar com ela também, tá? Depois que a gente percebe esses comportamentos que são mais repetitivos, tá? Então a gente começa então uma conversa com essa criança de uma forma lúdica, através de livros, como você já faz, em maior parte, né? Certo? Conversando, explicando cada item, tentando ouvir a criança do jeitinho que ela fala. Tem criança que é interessante, tá? Ela conta uma história para explicar o que ela sente. Maravilhoso, tá? Uma dica interessante é fazer a criança desenhar o que ela está sentindo. Deixar ela desenhar, tá? Porque no desenho ela está externalizando o que ela sente. E esse externalizar, às vezes, é colocar para fora também uma angústia, uma insegurança, um medo, uma raiva, tá? Ela tem que colocar para fora também, tá? Então, é uma forma também de a gente perceber o que está acontecendo com essa criança, tá? É claro, mas eu fiz isso aqui, eu tenho aqui o desenho, não sei, mas não sei como agir depois disso. Aí, voltando para aquela questão anterior de um outro slide, busque ajuda. Busque ajuda com o pessoal da equipe do SEI, tá? Ou busca com um terapeuta, psicólogo, psicanalista, ok? É importante, às vezes, tá? A gente agir, tá? Também, tá? De acordo com colocar assim, uma situação diferente, tá? Do que a gente vem fazendo no nosso dia a dia. Porque se eu agir diferente com a minha criança, tá? Com meu filho, ele também vai ter uma reação diferente. Tá? Vai mudar o resultado. Bom, mudar a rotina, tá? Nesse período do dia que ela se sentiu com esse comportamento, tá? E ficar com ela, tá? Para ela se sinta mais em segurança. Se você perceber que é um momento específico, tente mudar a sua agenda para ficar com a criança nesse período. Aí você perceber o que está acontecendo mesmo, para saber se a sua presença, ela se sente melhor. Porque se a sua presença ela não acontece o mesmo comportamento, então ela se sente segura com você do lado. Interessante, tá? Isso dá indícios de que ela, quando está sozinha, naquele momento, ela tem algo perturbando ela internamente. Tá? O que exatamente, mais uma vez, temos que conversar com a criança, do jeitinho dela, pode não saber falar certinho a palavra correta, mas ela vai saber dizer o que ela sente, ou desenhar. E aí, até está em vermelho aí, né? Ou seja, esse comportamento já existia antes da pandemia. Isso é importante vocês perceberem, viu? Nós estamos aí há um bom tempo da pandemia, isolamento, mas tem coisas que não mudaram, viu? Tem coisas que continuam igual, só mudou a rotina, tá? Mas o comportamento da criança é o mesmo. Talvez tenha aumentado. Isso é importante. Ou talvez tenha reduzido. Isso também é interessante. Tá? Mais uma vez, perceber.
tá? Então, o nosso objetivo como pais é perceber nossos filhos, tá? É estar ligado, anotando, verificando, ou seja, o que está essa criança sentindo, o que ela está demonstrando, tá? No dia a dia. Tudo bem até aqui? Vamos assim, eu recebi umas perguntas, tá, de vocês, tá, em relação ao esse momento de isolamento, tá, então, a equipe do SEI me passou, e eu vou começar a responder aqui as perguntas que eu já recebi, tá, ok? Uma das perguntas é sobre medo, tá, a criança começou a demonstrar sensação de medo nesse período do isolamento. Bom, primeira coisa a explicar é que medo é comum, né, nas crianças, tá? Ok? Então, assim, é importante nós sabermos disso, tá? Assim, não necessariamente as crianças vão ter os mesmos medos, nas mesmas períodos da vida. Porém, é uma coisa que, assim, existe nas crianças, tá? Elas podem vir a trazer isso à tona, ok? Os medos mais comuns por faixa, tá? É isso que eu relacionei aqui, tá? Então, até 7 meses de idade, tá? Tem medo de barulho inesperados, tá? De repente, pum, estrondo, tá? Aí fica com medo. Demonstra esse medo, obviamente, chorando, né? Certo? Luzes fortes, então, assim, percebam isso nessa criança, se você sentir que ela está com uma sensação, veja o que aconteceu naquele momento, tá? Mais uma vez, se é uma coisa isolada, é um detalhe. Agora, vem acontecendo sempre, e aí é uma questão que tem que ser visto mais de perto para mudar alguma coisa, tá? Se é ruído, se é luz, ou batida de porta, o que é, tá? Tem que se buscar fazer algo para mudar, né, essa situação. De 7 meses a 1 ano e meio, tá? Tem medo de pessoas, né? As pessoas chegam de repente, né? Então elas, opa, se assustam, né? Certo? Objetos, tá? Às vezes ela não se identifica com objeto, tá? Não tem problema, tá? Não forcem, ok? Isso é muito importante. Não forcem o que elas não gostem de estar perto, ok? E existe um medo principal, tá, que foi até citado aí, tá, e eu tenho recebido na clínica também, tá, é o medo de perder os pais, tá. Então as crianças, elas acabam tendo esse medinho dentro delas, tá. Então é importante fortalecer, tá, essas crianças, a nossa presença, que nós pais vamos estar sempre com elas, entendeu? Que elas precisam, nós temos que fortalecer a segurança interna dessa criança, ok? Às vezes dando exemplo nosso mesmo, de quando nós fomos crianças, quando nós tínhamos esse medo em relação aos nossos pais, tá? Geralmente também é o exemplo que tem a nossa história de vida, tá? Para as crianças, tá? O lado positivo da história, sempre, ok? Sempre buscando o positivo, tá? Então, ou criando alguma forma lúdica, ou através de livros. Existem muitos livros bons, tá, no mercado, tá, no mercado de livrarias, né, bancas, tá, que falam sobre, por exemplo, medo de perder alguém, tá, a perda realmente de um avô, a perda de um bichinho de estimação, tá. Tem livros para a criança, ilustrados para tratar essas situações, tá. Então, assim, até a separação dos pais, existem livros que também explicam como fazer essa interpretação para as crianças, né, de uma forma que a criança possa entender que os pais separados, ambos vão continuar amando a criança. A separação não vai deixar de a criança ser amada pelos pais. Talvez um deles não o vê com tanta frequência, mas o amor continua existindo. E que essa criança pode amar os dois, sim. Tá? Não é por causa que existe uma separação que a criança tem que deixar de amar ou começar a odiar. Isso não é verdadeiro. De 1 ano e meio a 3 anos, tá? As crianças têm medo de escuro, de pessoas com máscaras e ficar sozinho. Essas pessoas com máscara incluem o palhaço, viu?
no qual eu faço parte, né? Tá? Então, assim, eu já vi muitas crianças com medo de palhaço, tá? Então, assim, a máscara, tá? Ela assusta, às vezes, tá? Pelas cores, tá? E por não saber o que tem atrás dela, tá? Então, ou seja, é o que acontece com o palhaço, tá? A gente pede, ou seja, geralmente, assim, se quiser amenizar, tira o nariz na frente da criança, do palhaço, entendeu? Ou seja, compre só um nariz do palhaço para a criança brincar, entender que o que tem atrás da máscara é uma outra pessoa, normal como qualquer outra pessoa, tá? Desmistificar mesmo, né? Revelar o segredo do palhaço. Interessante, né? Tá? O Papai Noel não dá para revelar, né? Tá? Só do palhaço. Tá? Papai Noel tem que ser realmente de barbinha branca mesmo. E ficar sozinho, né? Ficar sozinho é um medo constante das crianças, tá? Então nós temos que também cuidar com isso, tá? Fortalecer esse momento que a criança às vezes tem que ficar sozinha no quarto dela, ou fazendo o dever de casa, enquanto que nós estamos trabalhando, ou fazendo alguma atividade nossa, ok? Então nós temos que, mais uma vez, atuar com essas crianças, falando sobre exemplos, ou histórias, né, ou livros, tá, para fortalecer essa criança, sempre buscando o positivo, tá, não é assustando a criança que você vai tirar um medo, e sim, colocando o positivo, tá. 3 a 5 anos, as crianças passam a ter medo de monstros, fantasmas, de animais, de chuva, de trovão, de escuridão, de um monte de outras coisas mais, tá. Então, assim, é uma fase realmente que é sem medo, tá. Então, nós temos que, mais uma vez, estar junto com essas crianças, mostrar, porque nós somos os super-heróis dessas crianças, nossos filhos, né? Ok? Ela está com a gente, pode ter o maior monstro do lado. Papai vai salvar, certo? Me sinto seguro. Pronto. Tá? Então, por mais que a mãe tenha medo da barata, a criança estando do lado, ok? Se a mãe não demonstrar medo, a criança se sente segura. Se a mãe demonstrar medo, a criança se sente com medo também. Porque ela vai copiar o mesmo comportamento da mãe, tá? Agora, é claro, se você tem medo, não tem problema de mostrar o medo, viu? Não vai também querer atacar a barata se você não gosta dela, tá? Ok? Então, nós temos nossos limites como adultos também, tá? Só que nós temos que explicar para a criança o porquê, tá? Desse medo, tal, né? O que a barata faz de mal para a gente, tá? Bom, é importante sempre deixar, tá, que a criança demonstre o seu medo. Você tem medo? Deixa ela demonstrar o medo. Ah, apareceu um bichinho aqui, tem medo do bichinho. Beleza, deixa ela demonstrar. Não fica querendo, não, você tem que enfrentar esse bichinho, esse besouro. Vai lá, enfrenta o besouro, pega o besouro na mão, entendeu? Não é bem por aí, assim, tem que ser uma forma gradativa, né, gradual, tá? Primeiro você tem que entender o medo dessa criança, para depois encorajar, se for o caso. Nem sempre é o melhor momento encorajar a criança a enfrentar esse monstrinho, ok? Tá? Quando é fantasma, quando é monstro que não são reais, tá? Aí você tem que usar de alguns artifícios, como um boneco que ele se sente bem, você é protegido, tá? Crianças acabam se identificando com objetos, tá, que dão fonte de segurança e proteção, ok? Na falta dos pais, tá? Então, para quem não sabe, você, por exemplo, a chupeta, por exemplo, o paninho de ninar, certo? Tudo isso são objetos, tá, temporários que as crianças usam para sentir a presença da mãe, tá? E sentir protegida e segura, tá? Então, ou seja, a mesma coisa pode ser com um monstro fantasma quando as crianças têm medo de dormir no quarto sozinha. Você tem que ajudar ela a fortalecer-se, a coragem, né? E, se for necessário, algum objeto, de um brinquedo, você que possa dar para ela a sensação que ela está protegida naquele ambiente. Na medida do possível, tentar entender qual é a origem do medo, tá? Aqui eu coloquei, tá, a questão do jornal, tá, por causa das notícias do Covid, né, obviamente, tá? Então, assim, às vezes a criança está com muita medo, ansiedade do que está acontecendo no mundo atual, porque ela está assistindo os jornais junto com os pais, tá? E ela cria uma fantasia, uma expectativa, tá? E que gera uma ansiedade tanto
quanto dos pais. Mais uma vez, se os pais conseguirem se moderar perante o que acontece no mundo real, as crianças vão copiar os pais. Se os pais não conseguem, as crianças vão copiar os pais também e vão ser temerosos, tá? E ansiosos, tá? O mais importante é sempre perceber esses medos das crianças se a origem, tá? É algum desenho que ela está assistindo, tá? Algum jogo, tá? De celular ou o que for, tá? E uma forma de a gente exemplificar realmente é o desenho, tá? A criança, ao desenhar, vai também no papel, né? Tá? Tentar trazer para fora o que está acontecendo dentro dela em relação ao medo. Então, pede para ela desenhar o monstro. Espera para desenhar um besouro, que ela tem medo. A ver que ela vai criar um besouro aí de maior do que o real, com 2 cabeças. Não importa, deixa ela desenhar. Pergunta para ela o que besouro tem, quais são os poderes desse besouro. Tá? Por que é tão perigoso? Tá? Para a gente saber qual o real medo dessa criança em relação a esse objeto fantasioso. Bom, a ansiedade. A ansiedade, tá? Ou seja, é algo que as crianças também têm uma grande tendência, tá? Posso colocar em assumir, em ter, tá? Nos nossos dias de hoje, tá? Devido às partes eletrônicas, um pouquinho, né? Porque é tudo muito imediato, né? Ok? E assim, geralmente a gente tem que saber que a ansiedade está ligada também às preocupações, né? Que a criança tem, tá? Em relação aos pais, ao mundo, ao dia de amanhã, tá? Então nós temos que olhar para nós, que estamos junto com essa criança, para saber qual a nossa ansiedade. A ansiedade da criança, sim, mas ela está percebendo em você, e ela está fazendo o mesmo. Então, perceba em você a sua ansiedade, se você está demonstrando sua ansiedade, porque a criança está vendo isso em você, possivelmente, tá? Então, assim, a criança, ela torna-se ansioso baseado nas preocupações dos adultos, muitas vezes, ok? Então, os adultos estão preocupados com o que comer amanhã, a criança começa a criar isso dentro da cabeça também. O que vou comer amanhã, tá? E existe uma preocupação, e a preocupação já é uma ansiedade para essa criança que pode ser que não coma nada amanhã na cabecinha dela, tá? Porque ela não sabe qual que é o critério, né? Qual o limite, ou qual é a realidade por trás do que ela ouviu, tá? Alguém conversar, mas ela criou a fantasia dela que gera insegurança e medo, que por consequência reflete uma ansiedade. Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui, veio do YouTube. Quando percebemos que a criança está com medo, devemos retirá-la do local ou tentar explicar e ajudar a superar esse medo, dando colo, etc. É uma boa pergunta, viu? Por quê? Primeiro nós temos que perceber o seguinte, essa criança está com medo, qual o nível do medo? É um medinho, um medo ou medão? Parece que é brincadeira que eu estou falando, né? Mas sério, tá? O medão, tá? Que é um pavor, é bom tirar a criança imediato. Ok? Ela não tem que ficar lá dentro em nenhum momento mais, porque já virou pavor. É um estresse muito grande para a criança passar por aquele momento. Então, imediatamente, se puder, tirar ela do local. Ok? Se for um medinho, você pode ficar lá dentro, conversar com ela, tá? Tentar explicar, ok? Ajudar, né? No que for possível, que ela vai estar meio que, talvez um medinho desconfiado, tá? Ela não está segura com o que está vendo. Então ela tem um medinho só de uma desconfiança, tá? Uma insegurança, às vezes, infantil, bobinha, mas ela está aprendendo isso, né? Então nós temos que dar o conforto para ela. Tá? Se for um medo, que a gente vê assim, que já não é um medinho tão básico, realmente o colo, tá? O abraço, tá? Fortalece a ver a presença de vocês, adultos, junto com ela, ela vai se sentir protegida e segurança. E aí, nesse momento que você está abraçado com ela, você vê que ela sentiu melhor acolhida, aí sim você pode, se você permitir, né, o momento, conversar com essa criança, tá? Se aquele momento não permitir, você não der condições, você pode falar sobre esse momento depois, quando você estiver em outro local, né? Também
estando num momento seguro e protegido. É sempre importante, tá, falar sobre coisas de medo, coisas negativas ou inseguras, tá, deixando a criança numa posição, tá, de proteção e segurança, tá. Então, assim, coloca a criança do seu lado, abraça a criança, ou segura na mão dela, deixa eu apanhar no seu colo, dependendo da idade da criança, tá, e aí você conversa, pergunta o que aconteceu, tá, por quê, entendeu? Então, assim, e você vai, porque a criança se sente segura em falar com você sobre o que aconteceu. Se você gritar do seu quarto, a criança na sala, pergunta, filho, o que aconteceu lá que você teve medo do besouro? Ela não vai te falar. Porque, por mais que você está dando atenção para ela, mas ela sabe que você não está dando atenção. Você está no outro quarto. A atenção é estar do lado da criança, olhando nos olhos da criança. Ok? Espero ter respondido a pergunta. Vamos lá. Manias e manhas, tá? As crianças desenvolvem, tá, manias, sim, tá, o tempo todo, na verdade, não é só no isolamento, ok? Tá, o tempo todo elas podem estar desenvolvendo manias, tá? Elas podem estar desenvolvendo manhas, birras, né? Ok? Ou aumentando isso, tá, o tempo todo também, tá? É importante a gente perceber isso, tá? A gente tem que observar o que é rotineiro no comportamento das crianças. Quer dizer o quê? Como é que você sabe que existe uma mania? Quando você vê o comportamento rotineiro, frequente. A criança sempre faz daquela forma algo que não é agradável para a criança ou para você, né? Certo? Então, isso virou uma mania, tá? Tem que refletir esse comportamento, você é a mania ou a manha, né? Você tentar identificar, você como adulto, né? Tá? E tentar entender, tá, o porquê dessa repetição. Tá? Você não precisa nem perguntar para a criança inicialmente, é você como adulto, mais uma vez, empatia, se coloca no lugar da criança, tá? E tenta entender, por que será que o meu filho está repetindo esse mesmo comportamento? Por que ele está fazendo manha nesse momento? Por que ele sempre faz manha após o almoço? Por quê? Porque quer sobremesa, porque ele quer uma atenção da mãe, porque ele quer dormir. Por quê? Certo? Se coloca no lugar dela, vê o dia a dia dessa criança, tá? E analisa se essa mania é positiva ou negativa, ok? Para a criança aí, tá? Na visão da criança, essa mania está sendo boa para ela? Pode ser que sim, viu? Tá? Aí você tem que ver até que ponto vale a pena você interromper essa mania. Porque existem manias positivas, ok? Quem pode chamar de ritual, podemos chamar de outros nomes, né? Ok? Tá? São coisas que fortalecem, às vezes, deixa a criança segura, tá? Então, é importante a gente identificar realmente a razão por trás da manifestação. Bom, tem uma pergunta aqui, também veio do YouTube, tá? Como identificar situações de ansiedade na criança? Então, ansiedade você consegue perceber no comportamento das crianças, tá? Na agitação da criança, tá? Perninha que não para quieta, né? O bracinho que não para quieto, tá? A própria criança, tá? Você pode perceber começando a roer as unhas, ou se beliscando, ou puxando seus cabelos da criança própria mesmo, né? Ok? Então, são pequenos detalhes, tá? Realmente, tá? A criança, às vezes, fica batendo na mesa continuamente com a mão ou com o dedo, tá? Mexendo em algum objeto continuamente, tá? Então, assim, isso é identificando um comportamento de ansiedade, ok? Então, você tem que identificar qual a causa desse comportamento. Ou seja, por que a criança está assim? Que dizer que vão começar as aulas segunda-feira, que vai voltar para a escola. Aí a criança começou a entrar naquela situação da ansiedade. Então, ela vai começar a ficar com algum comportamento de ansiedade. E aí você vai identificar esse comportamento que ela fez, tá? Porque ela tem um motivo, tá? Existe, ou seja, motivos para ser ansiosos, ok? Quando criança é mais fácil perceber, né? Ok? Com adulto já é mais um pouquinho difícil, às vezes, que o motivo da ansiedade do adulto, às vezes, é algo que aconteceu lá na infância. Tá? Então, não é só buscar o que acontece no momento presente. A criança é mais fácil, é só pegar o que está acontecendo no momento presente. Tá? E aí você consegue, a partir do que está acontecendo, ou que está proposto a acontecer, previsto, né?
olhar e, opa, tá ansiosa por causa das aulas que vão começar, ou tá ansiosa por causa que vai chegar, a vovó vai vir em casa, ou tá ansiosa porque eu fiquei de fazer a sobremesa que a criança gosta, entendeu? Então, assim, tentar também buscar esse motivo, essa razão, tá? Por quê? Que aí você consegue conversar com essa criança. Aham, essa continuação aqui da pergunta é importante, tá? No momento da ansiedade, o que fazer? Desviar a atenção da criança para outra coisa, conversar tentando distrair ela de outra maneira, tá? Bom, a criança está ansiosa. Se você conseguir identificar, tá, que ela está ansiosa, identificar qual o motivo, tá? O melhor forma de agir é o quê? É conversar sobre o motivo, ok? Então, é conversar sobre essa ansiedade mesmo, porque você tem que fortalecer essa criança de que não precisa estar insegura do que vai acontecer. Pô, mas a aula vai começar segunda-feira, por que você está apreensivo com a aula que vai começar segunda-feira? Porque você acha que vai acontecer alguma coisa diferente na aula? Você acha que os seus amiguinhos vão estar diferentes? Você acha que os professores vão estar diferentes? Ah, eles vão usar máscara. Ah, tá, mas qual o problema deles usar máscara? Você acha que você não vai conseguir ver essas pessoas, os professores? Entendeu? Então, assim, tentar realmente desmistificar, tá? Desmistificar, quer dizer o quê? Quebrar, tá, em partes a insegurança que deixa a criança ansiosa. Ok? Às vezes, como eu falei antes, a visita da avó é uma ansiedade da criança. Por quê? Porque às vezes a avó vai trazer um brinquedo, um presente. Você entendeu? Então, assim, aí vem essa ansiedade da criança com uma visita, às vezes, tá? Ok? Às vezes é só realmente a avó mesmo, porque ela sabe que a avó dá atenção, né? Tá? E ela tá precisando de atenção. Tá? Então, assim, é importante nesse momento, tá? Assim, não desviar e realmente tentar desmistificar, tá? Mais uma vez, depende da situação, né? Você está num momento que você pode conversar com a criança, ter tempo de conversar, orientar, desmistificar, ótimo. Se não puder nesse momento, tá? Você vai ter que chamar um outro momento, tá? E conversar com ela sobre isso, tá? Desmistificando. A criança que tem agitação, tá? Bom, as crianças são agitadas por natureza, né? Ok? Então as crianças nascem agitadas dentro de você. Admissão. Existe um delay, tá? No vídeo, né? Tá, vou esperar só o repórter de vocês para ver se está ok para mim poder continuar aqui. No YouTube tá ok. Tá ok? Beleza, então vamos continuar. Vamos lá, então, eu estava falando sobre agitação. Então, as crianças são agitadas por natureza, tá? Elas gostam de correr, pular, tá? Nesse momento do isolamento, o espaço que ela tem para correr, para pular é menor, né? Ok? E dentro de casa, às vezes, não é o melhor lugar, né? Ok, para fazer isso. Mas, tá? Nós temos que entender, né? Ou seja, essa criança, tá? Se colocar no lugar dela, saber que ela precisa gastar essa energia de alguma forma, tá? Então, assim, por isso, às vezes, estar junto com, ou seja, a criança com os pais, tá? E os pais fazer alguma atividade que faça com que a criança gaste energia, tá? Mesmo dentro de casa, tá? Correndo uma parede até a outra, fazendo morto-vivo, qualquer brincadeira que faça a criança gastar energia, tá? Física é importante, porque a criança precisa se movimentar, tá? Ela tem que exercitar o seu corpinho, tá? E tá em desenvolvimento, tá? Então, assim, elas são agitadas sim. Isso é uma agitação física, ok? A agitação, você comentei antes, é de ansiedade, né? Tá? De se mexer, você tá ansiosa por algo. Então, a gente vê que são movimentos repetitivos, né? Tá?
na medida do possível, tentar compreender a criança, tá, com essa agitação dela, tá, tentar estar junto com ela, para que possa perceber que você também está ajudando ela nesse gastar de energia, né, ok? Ela se sentir mais segura, ela sabe, ou seja, que em certo momento você vai voltar a estar com ela para poder brincar com ela novamente, de correr ou pular, ou etc, tá? Coloquem na rotina, tá, dessa criança de vocês, esse momento também de agitação física, ok? Não dentro só a gente fazer atividades com criança de quebra-cabeça, de massinha, de coisinha paradinha, porque as crianças às vezes ela quer também se movimentar, ela precisa, tá? É uma necessidade fisiológica da criança, ok? Nananana. Como agir quando a criança sente medo de estar próxima de outras pessoas por conta do isolamento? Muito bem. Tá. Voltando à questão do medo, tá? Agora a questão é com outras pessoas, tá? Então, por que essa criança tem medo de outras pessoas? É uma boa pergunta, né? Tá? Talvez a criança saiba responder? Talvez sim. Talvez ela possa responder por um desenho, talvez ela possa responder realmente conversando, tá? A pergunta, acho que principal é, e vocês, pais? Vocês estão com medo de estar próximo de outras pessoas? Tá? Porque assim, qual a fonte desse medo da criança? É os adultos que conversaram sobre isso, a criança ouviu e está reagindo da mesma forma? É fonte de TV, ou seja, noticiários, né, em geral, ok? É desenho, filme, qual a fonte? Existe uma fonte para chegar nessa situação de medo, tá, social. Tá? Então, nós temos que saber disso. E aí, o que acontece? Nós, como adultos, temos que fortalecer essa criança, tá? Explicando por que existe o isolamento, que não necessariamente por causa do isolamento temos que ter medo das pessoas continuam sendo pessoas, né? Não são monstrinhos, né? Ok? E que, apesar de existir um vírus, os vírus são contaminados, ou seja, se você não estiver usando a máscara, ou etc e tal, tá? Então, assim, explicar de uma forma lúdica, mais uma vez, né, para essa criança, tá, para que ela possa entender, tá, que não precisa ter medo das pessoas, mas assim, realmente, tá, conversando, tá, e não é forçando, ok? Primeiro nós temos que conversar, fazer ela entender, ela aceitar, compreender do jeitinho dela, para depois, sim, poder sair com ela, tá? Para poder realmente ver se ela conseguiu superar esse medinho, tá? Então tem que ser realmente passo a passo. Não esqueça, criança tem o seu próprio tempo. Bom, isolamento da criança, fazer atividades para a criança com participação dos pais. Bom, isso aqui já comentei aqui na parte de agitação, né? Então é importante que os pais brinquem realmente com a criança, tá? E façam atividades em casa, tá? Também. Agressividade, desafiador. Então, tem criança que tem uma tendência a ficar desafiador, né? Você é agressivo dentro de casa, começa a falar com os pais de forma contrária, né? Contrariar os pais, né? Você é desafiando eles, tá? De certa forma, tá? Então, assim, isso aqui é uma questão, assim, dependendo da idade, tá? Nós temos que, deixar claro, assim, para nós, primeiro, adultos, tá? Qual que é a estrutura familiar. Bom, eu sou o pai, eu sou a mãe, e aquela é a criança, é meu filho. Então, eu sou o superior na nível hierárquico familiar dessa criança. Então, eu tenho que impor regras, limites. E ao impor regras, limites, eu tenho que indicar qual o castigo que não vai ser, que vai acontecer caso não respeitar o limite, a regra. E aí vem a parte principal. Não basta somente definir. Você tem que efetuar o limite, executar a punição, que é o castigo. Tá? Então, assim, nós temos que entrar em acordo com as crianças, tá? Explicando para elas certas situações, regras, tá? E a partir daí executar mesmo, tá? Nessa fase, tá, de idade até 6 anos, que são a maior parte das crianças aqui do SEI, né? Ainda é possível, tá? Assim, mudar esse comportamento da criança, tá? Para que ela possa voltar a entrar num limite, tá?
determinado pelos pais. Após uns 7 anos de idade, 8 anos, 9 anos, já é bem mais complexo você colocar regras que não existiam antes. Tá? O ideal é existir regras desde bebezinho. Tá? A criança já saber, desde pequenininha, que existem regras e que, se não respeitada, vai ter castigo. O castigo, tá? É bom lembrar sempre que é de acordo com o que não foi executado. Então, assim, a criança não cumpriu a regra X. Qual que é essa regra? É grave, gravíssima, ou é uma regrinha simples? Então, o castigo tem que ser de acordo, tá? Ok? Se é uma coisa grave, aplique um castigo um pouquinho mais forte, tá? Não pode ser um castigo muito prolongado para crianças pequenas, tá? Crianças de até 4 anos, nem fazer um castigo de 2 horas, tá? No cantinho lá do silêncio. Tá? E o mais importante do castigo, tá? É fazer a criança entender o porquê que ela está lá. Tá? Por que você está aqui? De castigo. Ela tem que realmente entender, tá? É essa compreensão que vai fazer com que ela mude o comportamento dela. Tá? Se ela ficar de castigo, fica 2 horas, mas não está nem aí pelo motivo, e você não conversa com ela sobre o motivo, ela vai voltar a acontecer o mesmo motivo, o mesmo comportamento. Ok? Então é importante sempre conversar com essa criança sobre a razão, tá? Determinar um tempo, tá? Não pode ser muito prolongado, tá? Tirar os jogos, tirar o seu celular, tirar coisa assim que hoje muito mais aplicado, né? Tá? Mas também sempre dar um tempo aí para a criança entender que aquele castigo foi grave e aquele não foi grave, tá? Desinteresse nos estudos. Bom, as crianças talvez tenham demonstrado desinteresse nesse momento de isolamento ou já tinham demonstrado isso antes também do isolamento. Isso é importante também tentar entender, tá? Compreender um pouquinho, ok? As crianças têm tempos diferentes, tá? Então, nós temos que também analisar esse tempo da criança, tá? Qual a motivação que ela tem para estudar, né? Ok? Os pais motivam a criança para estudar, tá? Então, agora estou em casa com as crianças, vocês conseguem motivar as crianças, fazer junto com a criança, animar a criança para que ela se sinta à vontade, tá? Nos estudos, dar recompensa, não colocar não recompensa financeira nem de doces, né, mas recompensas verbais, de carinho, dar um abraço, né, tá? Porque a criança tem que saber que ela conquistou algo ao conseguir estudar, ou seja, conseguir completar um estudo, né, tá? Tem que ter essa ligação, tá? A criança espera esse apoio dos pais, esse acolhimento dos pais, tá? Então, assim, é importante, sim, os pais estar junto dessa criança e fortalecer, tá? Bom, uma pergunta do YouTube. Usar o termo castigo é indicado? Olha, eu não vejo nenhum problema, tá? Porque, assim, castigo é punição. Você pode usar punição. Punição acho que é um pouco mais forte, tá? Mas o castigo é uma punição, tá? Toda lei, regra, desde pequeno até quando nós somos adultos, a gente sabe que existem várias leis, quem tem que seguir, né? Se não seguir, nós somos punidos, ok? Então, eu não vejo problema, tá? No uso da palavra castigo, ok? Tá? Então, assim, a questão é saber aplicar o castigo. Mas aí é pedagogicamente, né? Qual que é? Tem que ver qual que é o termo pedagógico que vocês usam nessa questão, tá? Mas, assim, use um termo que vocês acharem melhor, tá? Então, eu vejo nesse sentido, tá? Porque é importante a criança saber que não respeitou um acordo que foi estabelecido com ela, ok? Bom, acidentes domésticos. Evitar deixar as crianças sozinhas, tá? Se for deixar, tá? Por algum motivo, ou seja, garantir que não tenha nada que possa colocar a criança em risco, tá? Então, isso aqui é mais uma informação, né? Tá?
Porque criança é curiosa, como a gente já viu, criança é criativa, como a gente já viu, criança é agitada, como a gente já viu, né? Certo? E se tiver muitas coisas à disposição dela, ela vai querer mexer em tudo. Tá? Então, parte, assim, realmente de nós, pais, né, estar atento, tá? Em que ambiente essa criança está. O que pode oferecer risco a essa criança, tá? E realmente tentar eliminar tudo que pode causar algum risco a essa criança. Se for deixar essa criança, ou seja, momentaneamente sozinha, tá? Oscilação de humor, sentimento de tristeza, medo, choro, diminuição de apetite, estresse, tá? Então, assim, também são sentimentos, são, ou seja, sensações que as crianças têm normalmente, tá? Mesmo fora do isolamento, ok? Tá? Então, o isolamento pode, às vezes, amplificar, tá? Aumentar ou não, tá? Mas é importante o quê? É nós observar a criança, tá? É conversar com elas, você tentar entender, você o que está acontecendo, por que ela está triste, tá? Por que de repente do nada ela começou a ficar revoltada, tá? Então, mais uma vez, tá? Não é o momento da gente gritar com a criança que a gente vai explicar para ela o que está acontecendo, tá? Porque ao gritar com a criança se bloqueia. E quando a criança grita, ela também está bloqueada. Então, nós temos que esperar baixar a poeira, tá? Para aí sim conversar com a criança. Ó, o que aconteceu antes, você agiu assim, por que você agiu assim, entendeu? Tentar realmente conversar, tá? De uma forma que possa obter informações dessa criança, tá? De forma mais amigável. Mais uma vez, lembrando que a criança tem que se sentir segura para poder falar, né? Então, coloque do seu ladinho, tá? Abrace ela, ok? Dê segurança, acolha essa criança, e aí sim ela vai conversar com você de uma forma mais transparente, tá? Não tem nada melhor do que um filho que consiga falar tudo o que sente para os pais. É maravilhoso isso, tá? E os pais têm que manter essa abertura com essa criança, tá? Porque qualquer ação dos pais pode bloquear também essa criança de continuar fazendo isso. Então é bom perceber, tá, como que está essa comunicação com a criança. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Com relação a fazer a criança entender sobre seu comportamento inadequado e quando ela é bem pequena. Não apresenta essa compreensão. Falar somente não pode, retirar da situação é suficiente. Bom, a criança, tá, como a gente já conversou aí um pouquinho antes, ou seja, ela está em fase de crescimento, desenvolvimento, tá? O nível de compreensão dela também é gradativo, né? Tá? A compreensão verbal, ok? Ela vai pelo exemplo, ok? Então, assim, se ela tem um comportamento inadequado, tá? É tentar entender da forminha que ela pode explicar, tá? Às vezes, assim, é conversar com um adulto, não vai conversar com um adulto, com uma criança, tá? E vai conversar de forma lúdica, através de desenho, às vezes, fazendo ela contar uma historinha sobre isso, tá? A gente pode ler um livro que fale sobre esse comportamento para a criança, tá? Então, assim, realmente a linguagem da criança, dependendo do nível, ou seja, da idade da criança, tá? Então, assim, conforme a criança for maior, a conversa funciona mais, ok? Então, assim, é importante a gente conseguir perceber, tá, o que realmente está deixando essa criança insegura em todos os comportamentos, tá? Geralmente a gente age de forma inadequada quando a gente tem algo incomodando dentro da gente, tá? O que está incomodando a gente? O que está incomodando essa criança, certo? A gente tentar, extrair isso dela, tá? Às vezes, como eu comentei, o desenho, tá, ajuda a isso, tá? Ela, às vezes, não tem palavras, né? Ok? Apesar que a gente sabe que, hoje em dia, cada vez mais cedo, as crianças estão começando a aprender toda a questão da parte emocional, né? Tá? Das carinhas, dos smiles, né? Triste, feliz, chateado, bloqueado, né? Certo? E isso ajuda também a ensinar a criança, através das carinhas, né? Ou seja,
para identificar também nela mesmo qual o sentimento que ela está sentindo, né, para poder falar. Mas isso é óbvio que vai ao longo, tá, da criança, do passar do tempo da criança, né, tá? Criança pequenininha não tem essa facilidade, né? Nós temos que realmente estar junto com ela, tá? Acolher para que ela se sinta bem e que ela entenda o que ela fez inadequado. Tá? É sempre importante perceber, tá, que assim, a gente fala assim, comportamento inadequado, tá? Nós temos que, em todos eles, tá, perceber a frequência desse comportamento inadequado. Tá? Isso é muito importante, ok? Um comportamento inadequado uma única vez não afeta muito, tá? Se você conversar com essa criança, de alguma forma extrair ou acolher essa criança, talvez não repita mais. Excelente. Resolveu na primeira. Se esse comportamento inadequado já vem acontecendo há muito tempo, tá? Então, você vai ter mais tempo também para conversar com essa criança sobre esse comportamento. Você vai ter que, porque por mais que ela tente entender você, ela vai voltar a fazer novamente, porque está no automático dela. Então, você vai ter que realmente estar junto com a criança nesses momentos para que ela possa perceber que ela pode agir diferente e não no automático como ela vem fazendo, tá? Por causa da repetição. Quanto mais a gente repete um comportamento, mais a tendência de repetir isso sem pensar, de forma automática. Tem uma pergunta do YouTube aqui. Aumento de apetite também está relacionado com a ansiedade? Em decorrência do isolamento? Pergunta do YouTube. Vamos lá. Sim, pode ser, ok? Mais uma vez, né? Temos que tentar entender, perceber, né? Se essa criança já tinha esse aumento de apetite antes de começar todo o isolamento, se isso começou dentro desse momento do isolamento, ok? Esse é um ponto, tá? Porque talvez a mãe estando em casa de tempo integral está fazendo mais coisas gostosas também, né? Ok? Tá? A criança então aproveita isso, esse momento com a mãe, tá? Como eu falei, a criança ela quer prazer, né? Tá? Tudo que é prazeroso para a criança, ela vai repetir, tá? Então, comer é uma coisa prazerosa para a criança, tá? Então, se tiver à disposição, ela vai tender a isso. Agora, sim, pode estar relacionado à ansiedade, sim, como a gente já sabe, que a ansiedade, tá, pode manifestar na criança alguns comportamentos, tá? O próprio comer estar o tempo todo buscando comida, tá? É um comportamento de ansiedade, assim como o não comer, ok? Eu estou sem apetite, tá? Também pode ser um comportamento relacionado à ansiedade, tá? Então, assim, é importante, sim, a gente estar percebendo, tá? E mais uma vez, tá? Perceber o seu comportamento e perceber as possibilidades que existem que essa criança pode estar ansiosa. A criança ela não vai criar uma ansiedade do nada, ela cria baseado no que ela está no ambiente dela, ok? Então, tem que tentar você buscar, tá? Então, esse motivador, tá? Que está atiçando a ansiedade dela, tá? Tem mais uma pergunta aqui ainda. Como lidar com a mentira nas crianças e detectar o que está acontecendo? Bom, a criança ela tem uma fase que ela começa também a contar mentiras, né? Tá? Então, o que é mentira, né? Vamos nós pensarmos o que é mentira, né? Tá? Então, mentira é o quê? É uma forma de você obter algo de satisfação para você. Você fez algo errado, certo? Você mente para não apanhar. Isso é bom. Ok? Tá? Então, a mentira traz uma coisa agradável para a criança, um momento agradável para ela, um sentimento naquele momento, mesmo sabendo que está errado, ok? Eu não devia mentir para minha mãe, mas se eu falar a verdade, ela vai brigar comigo, certo? Então, a criança não quer que a mãe brigue, então ela não fala a verdade,
tá? Então, nós temos que incentivar as crianças a falar a verdade, tá? E tentar compreender a verdade da criança, tá? Tentar você compreender o que ela está falando dentro da verdade, tá? E você incentivar que ela fale mais, sem você punir, tá? O momento da fala da criança, tá? Então, nós temos que usar os nossos ouvidos, né? De forma empática nesse momento para ouvir a criança, tá? E quando a criança já vem mentindo, bom, nós temos que tentar identificar isso. Como é que eu vou detectar essa mentira, né? Na própria fala da criança, viu? A gente consegue ver que a criança ela não mantém a mentira há muito tempo, tá? Assim como nós adultos também, né? Ok? Porque para você poder sustentar a mentira, você tem que aumentar a mentira. Então, se você sente que a criança está mentindo, começa a estender esse assunto, para ver até onde essa criança vai levar. Aí você, carinhosamente, senta do lado e pergunta, até que ponto é a verdade? Certo? Então, assim, realmente é se colocar para ouvir a criança, tá? Para perceber que você não vai punir ela por ter mentido naquele momento, apesar de não ser bom, ser um limite que você vai colocar e que esse limite vai colocar a criança em castigo. Sim, tá? Mas você pode negociar com essa criança. Se você me falar a verdade, o seu castigo será diferente. Você entendeu? Então, assim, acho que comunicação com a criança. Tá? Isso é importante. E aí tem algo que está acontecendo por trás. Por que essa criança mente, né? Então, nós temos que tentar identificar isso também, tá? O que levou a mentir, né? Qual insegurança, qual medo, tá? Algo tá relacionado ao quê, tá? Porque é aí que está a raiz, na verdade, tá? É o motivo que leva a fazer essa atitude de mentira, né? Tá? E é nesse ponto que tem que trabalhar mais, na verdade, quando conseguir identificar. Nós estamos já 5 minutos para 11 horas, tá? Então, assim, nós tínhamos combinado aqui fazer a palestra hoje até às 11 horas, tá? Pelo tempo, e inclusive eu tenho outro compromisso agora também, tá? Vou deixar a palavra aqui com a Sabrina, tá? Talvez ela queira comentar alguma coisa, para a gente fechar aqui a palestra. Agradeço aí as perguntas que vieram pelo YouTube. Se alguém quiser continuar perguntando, pode perguntar, tá? Ou alguém da equipe me encaminha as perguntas, eu respondo e devolvo, tá? Ou eu posso tentar responder diretamente no YouTube também, tá? A gente vê qual que é a melhor logística. Eu acho que vocês têm um grupo de WhatsApp, talvez seja até melhor fazer um documentinho com as respostas e enviar para vocês essas perguntas faltantes, tá? É importante sempre esclarecer, tá, as dúvidas de vocês, pais, tá, para que vocês possam lidar melhor, tá, com as crianças, com esse momento que a gente está enfrentando, né, tá, que não temos ainda um prazo, tá, até quando vai, né, ok? Então, fico à disposição de vocês. Sabrina, com você. Queria agradecer imensamente, doutora, a sua disponibilidade, né? Estamos aqui ouvindo e interagindo pelo chat, as perguntas foram aparecendo, sendo muito bem esclarecidas, e aí o pessoal também se empolga para perguntar mais, né? Então, assim, foi muito rica a sua apresentação, nós agradecemos muito essa parceria, também ficamos à disposição, qualquer coisa que pudermos trocar, né? Se tiver alguma coisa que pudermos fazer também para ajudá-lo, né? E agradecemos novamente e também agradecemos essa disponibilidade em responder as perguntas. Então, se o pessoal ainda tiver alguma questão e quiser encaminhar para a gente na escola, né? Nós temos o grupo do WhatsApp, no Facebook, e acho que a palestra vai ficar gravada no YouTube, né? Sim, nesse link. Vamos disponibilizar para quem não conseguiu assistir, né? E alguém da equipe gostaria de falar alguma coisa? Pessoal que entrou em contato com a doutora Daí para estabelecer essa parceria, né? Super rica, super importante para a gente. Acho que é isso, né? Nós já estamos aí em cima da hora e como o senhor disse que tem um novo compromisso,
fica novamente a nossa gratidão. Muito obrigada e espero que a gente possa continuar aí numa parceria frutífera daqui para frente. Que ótimo, foi muito bom, obrigado pelo convite, tá? Você a todos que entraram em contato comigo, tá? É sempre bom estar, você ajudar, né? Nesses esclarecimentos, tá? Públicos, né? Tá? Então, nós estamos realmente passando um momento que requer, tá? Essa conversa, né? Sair um pouquinho, porque quando entrar com a liberdade total, a gente pode conversar com as pessoas, ir na escola, perguntar para a equipe de vocês, né? Os pais podem, conversar com os profissionais. Agora, quando está isolado, os pais não têm nem essa liberdade de sair e perguntar para quem, né? Então, a gente tenta estabelecer, né, essa comunicação. Isso. É tudo novo para todo mundo, né? Sim. Beleza, muito obrigado a vocês, então, tá? Vamos encerrar aqui a transmissão, tá? E até a próxima. Um abraço. Tchau a todos.